Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Meus amigos da Rede Conecta de televisão, mais uma vez estamos juntos aqui, claro, de segunda a sábado. Vamos falar um pouquinho dos horários? Segunda, quarta e sexta, às 13 horas. Terça e quinta e sábado, às 18 horas e 5 minutos. Ou seja, eu tenho o privilégio de estar com você aqui a semana toda. Evidentemente que não dá para a gente acompanhar toda a semana, mas na medida do possível que você assistir um programa, eu já vou ficar muito feliz. Feliz porque a gente vai buscar, nós trazemos ao conhecimento do grande público, não é? O que as pessoas fazem de melhor, através dos seus talentos, através das suas dedicações, enfim. A gente sempre acha que sabe tudo da nossa região, e eu que estou aqui no programa, a cada momento me surpreendo com alguma atividade profissional que eu desconhecia. Então, estou trazendo hoje um casal, estou aqui com viu? Eu estava ia ler o nome do Elias Furlan, vai vendo só. 3, 2, 1. Eu estou aqui com o casal André Rodrigo e a Fernanda Tonoli, marido e mulher. A música parece que comanda a casa, é isso, Fernanda? Isso mesmo, a música, as artes de forma geral, né? Sei, vocês se conheceram nessa trilha? Sim, num coral. Você gostou da trilha? Gostei e cada dia gosto mais dessa trilha. Sei, que coisa linda. Foi exatamente no ambiente coral que nós nos conhecemos, né? Tá. Então nós trabalhávamos num mesmo coral em São Paulo. Sei. E ela produzindo, eu era cantor, regente assistente, trabalhava ali. Você tem voz forte. A voz de maestro. Eu tenho essa voz no dia seguinte, porque quando acorda, às vezes toma uma canjibrina, o álcool ele dá uma incentivada. Dá uma engrossada, né? Com um vozeirão e tal. E nós nos conhecemos nesse contexto, né? E sempre trabalhando juntos. Paulistano e Fernando Ararense. Lemense. Lemense, verdade. Você tinha me falado, eu não registrei. Eu sou paulistano da Zona Sul. Entendi, espetacular. Eu morei na Vila Mariana, cara. Então. Mas pra você ter uma ideia, como eu sou antigo, tinha o bonde que passava na época. Hoje é metrô, ali na Domingo de Moraes. Que beleza, né? Mas faz tempo, rapaz. Um belo bairro de São Paulo, Tenho saudade desse tempo de São Paulo, viu? Que inclusive, a gente está falando de artes, né? Lá na Vila Mariana tem um museu muito importante do Lazar Segal, né? Está lá até hoje resistindo, um museu importantíssimo. Para quem for muito ligado à cultura, vale a pena visitar. É incrível mesmo. Você tem histórico na família de músicos, de cantores? Meu pai tocava um pouco de violão, guitarra, né? Sei. Mas assim, eu resolvi, aos 9 anos, começar a tocar com o violão que tinha lá em casa, que era da minha mãe e tal. Aí comecei como autodidata e depois segui um caminho mais formal, né? Mesmo histórico, Fernanda? Na minha família tinha um histórico da música na igreja, né? Então eu tinha uma tradição das mulheres aprenderem piano, teclado, então eu aprendi também quando era jovem. E eu tive uma tia, né? Tenho, aliás, uma tia cantora profissional que foi uma grande referência, até trabalhou um tempo com a gente no nosso projeto aqui também, até se mudar de cidade, né? Como é que vocês se encontraram em São Paulo? Você fez a menção do coral, não é? Mas você saiu daqui, foi para lá, convite. Como é que se deu a sua ida a São Paulo? Eu fiz o UFSCar, né? Fiz um curso de audiovisual no UFSCar. E aí eu, num determinado momento, ali fui para São Paulo trabalhar num longa-metragem. Puxa vida, e acabei bacana. ficando. Fui em 2005 para lá e fiquei até 2022. E aí trabalhei ali, no começo minha carreira foi mais voltada para a produção de cinema, mas depois eu fui trabalhar para uma instituição, uma associação sem fins lucrativos ali, era uma escola de inglês que tinha um departamento de cultura muito forte. E ali eu tive essa trajetória, né, de produção nas diversas áreas da arte, né? Então, exposições, teatro, música, e um dos projetos era um coral. E eu entrei para esse coral, fui colocada nesse projeto para fazer uma comemoração de 30 anos do coral,
E aí a gente ficou com contato muito próximo ali, porque a gente fez um grande programa ali juntos de gravação de álbum, com encomenda de peças específicas para o coral e tal. E a gente se conheceu ali, né? Deu certo, né? Deu certo. Bom, vamos para o presente, não é? A história já foi contada e evidentemente que já entendemos o encontro físico e musical, não é? E coração, emocional. Sem dúvida. Que reúne os dois lados, não é? E aí, essa história do coral, me contem. Bom, nós viemos de São Paulo em 2022, né? Logo após a pandemia. A pandemia foi muito ruim para a gente em São Paulo, porque uma das primeiras atividades profissionais que pararam foi a atividade coral, né? No início da pandemia, houveram inúmeros relatos de corais na Europa que, enfim, tinham muitos problemas por causa da contaminação. Contágio muito rápido. Um contágio rápido. Bem, exalando gás carbônico ali geral, né? E muitos corais, inclusive, de igreja, né? Porque assim, tinha um convívio de pessoas mais velhas também, né? Pessoas idosas. Então, nossa atividade ficou muito parada, a atividade cultural em São Paulo. E nós tínhamos uma vontade muito grande de vir para o interior, fazia tempo, né? A família da Fernanda continuou aqui no interior. E viemos em 2022 e iniciamos essa trajetória do que hoje a gente chama de Instituto Alvorada Cultural, né? Que é um instituto que a gente tem, é uma associação sem fins lucrativos. Tá. É ligada à prefeitura, ao estado? Não, é particular, mas... Entendi. E nós, através das leis de incentivo, de doação, né? Nós temos a nossa atividade subsidiada, enfim, e mantemos vários projetos, né? Um deles é o Coral Alvorada. Entendi. Fernanda, estou vendo músicos da orquestra ali, evidentemente, não é? Sim. E o coral logo atrás. O maestro de costas, sempre, né? Ainda bem, né? Porque você não quer que vai comandar, não é? Vocês só são compostos só de vozes ou essa instrumentação acompanha também? Então, nós começamos nossa atividade em Leme em 2022 com um grupo coral que ensaiava numa tarde, né? A gente começou ali com umas 12 pessoas, mais ou menos. E aí começou a vir uma demanda de, não, mas espere, eu quero participar também, o coral à tarde, eu trabalho em horário comercial e tal. Aí a gente falou, então vamos abrir um grupo à noite. Então abrimos um segundo grupo à noite, só vocal aí, né? Até então, abrimos esse grupo à noite. E esse grupo começou, esses dois grupos assim, né, que a gente juntava para apresentações, começou a evoluir, porque as pessoas, a grande parte, não tinha experiência alguma musical antes. E aí, vai no coral, nossa, você precisa ver, o aprendizado é muito rápido, né? Porque a gente tem técnica vocal, é como se fosse uma aula de canto coletiva, né? E aí você vai definindo o tipo vocal e vai encaixando você aqui, você ali. Exato. O André faz a classificação, ele conhece a voz de cada pessoa, coloca cada uma pessoa no seu naipe. E a gente vai fazendo esse trabalho, as pessoas vão aprendendo aos poucos, primeiro se familiarizam com partitura, tem que ler partitura, né? Aos poucos vão aprendendo ao longo da semana, 2 vezes por semana, 3 vezes, como é que se dá esse encontro? A gente tinha, né, nesse começo, um grupo à tarde e um grupo à noite. As pessoas tinham que ir em pelo menos um dos horários. Tem gente, quem pode, vai nos 2, que é legal, que tem mais prática. E esse grupo começou a evoluir tecnicamente e começou a ficar difícil para a gente aceitar novos integrantes, porque esse grupo já ficou experiente, né? Sem dúvida. Nós temos temporadas, né, para receber novos integrantes, né? Até para ver uma reciclagem, muitas das vezes a pessoa por problemas, às vezes até de saúde. No nosso caso até pensando menos em quem sai, porque pouca gente sai aqui. Realmente as pessoas querem entrar, né? Isso é uma demanda, excelente sinal, né? Maravilhoso, demanda, né? Legal. Então a gente tenta contemplar todos, né, da melhor forma possível. E a faixa de idade, hein? Como é que é isso? Então, esses grupos, por enquanto, são só adultos, a partir de 16 anos. Mas aí a gente abriu uma turma iniciante também, para poder contemplar quem não tinha experiência. Então, hoje a gente tem 3 grupos, 3 horários diferentes. Puxa vida. Que a gente faz só de voz. Entendi. Mas o nosso sonho também é ter uma orquestra. Só que a orquestra, é mais difícil de você começar uma orquestra com pessoas sem experiência, porque não vai sair nada assim, se você botar ali, né? Sim. Então, a gente começou, naquela foto que você mostrou, foi uma temporada que a gente fez, que a gente contratou músicos profissionais da região
Então tinha músico até de Barretos aqui, né? Tinha músico de Araras, de Leme, de Limeira, né? De Campinas. Músico é músico. Onde tem música, ele quer estar lá, né? E a gente montou uma orquestra, a Orquestra Alvorada, né? Que segue o nome do nosso instituto também. Então a gente montou essa orquestra para uma temporada de concertos junto com o coral. Foi maravilhoso. A gente fez concerto em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, em Bragança Paulista, em Leme, aqui em Araras, né? Sim. E agora a gente vai montar um projeto de orquestra, um projeto educativo. Vou deixar o André contar que eu estou falando demais. É um projeto educativo, né? Então, assim, para atendermos crianças de 8 a 16 anos, né? Então, crianças e jovens, e ensinar os instrumentos de cordas a eles. Cara, né? coral é lindo, ele é emocionante, ele meu Deus, dependendo dos autores escolhidos e tal, a mensagem chega, né? É uma coisa assim que começou, você fala, meu Deus, o que é isso? Cara? Sempre. Os nossos repertórios dos corais, né, são sempre variados, né? Então, nós fazemos, no fim do ano passado, fizemos uma missa inteira de Schubert, né, um compositor muito famoso do romantismo alemão, né? E no início desse ano acabamos de apresentar, né, no final da semana passada nós terminamos essa temporada, né, de música pop rock, né? Então assim, a gente mistura, faz uma forma de atrair o jovem também, vai variando os repertórios. Nós temos muitos jovens no coro. Equivalência homem e mulher, já que está uma dupla aqui. São iguais o número, no coral às vezes precisa de uma voz mais grave, mais aguda. Como é que se dá essa escolha? Em números também? Olha, em números, vou falar aqui de cabeça, tá? Mas seria assim, 2/3 do coral são de vozes masculinas e 3/3 de... 2/5 de rapazes e 3/5 de mulheres. Tá? Nada pessoal contra os rapazes, mas mulher com voz lembra mãe, lembra acalanto, lembra, né? Mãe é isso, né? E esposa e filhos a mulher tem que estar presente mesmo. Sem dúvida. As mulheres são em um número um pouco maior, né? Mas isso também segue uma lógica de equilíbrio vocal, né? Entendi. Volume, potência, enfim, a própria classificação. Né? Repertório, como é que se faz aí a escolha? Como é que se opta por tais e tais compositores? Enfim. Essa escolha é sempre, vamos dizer assim, prazerosa e dolorida ao mesmo tempo. Porque, assim, prazerosa porque você escolhe alguns compositores e dolorosa porque você deixa de escolher outros compositores. Não dá para colocar todo mundo. Não dá para colocar todo mundo. Em média, quanto tempo tem de apresentação? Nesse último que você fez aí, por exemplo. Concerto, assim? Do concerto. 1 hora em média. 1 hora? Em torno de 12, 1 hora, 12 músicas, 13, 1 hora e meia, 14, 15 músicas, por aí? Um pouco menos, porque os nossos concertos são didáticos sempre. Tá. Então a gente que eu estou me baseando pelo meu tempo de FM, que anunciava a música lá em 1 hora, se conseguia tocar 12, incluindo os intervalos. Sim. Mas são músicas clássicas, normalmente tem uma extensão um pouco mais significativa, né? Você fala? Eu falo, são didáticos os concertos. A gente sempre tem essa preocupação de aproximar o público. Para o cara entender, né? Exato. Sim. Como é que vai lá e... Exato. Porque muito se reclama, né, no métier da música de concerto, que o público vai pouco, né, comparece pouco, né, em menor número. Então, se a gente não aproxima esse público explicando e, de fato, acessibilizando, não há o que reclamar, né? Se você não entende, como é que você vai sentir o desejo, Exato. né? Então, o nosso objetivo é justamente aproximar, né? Aproximar o público. Então a gente explica as músicas, explica o que a letra fala, explica quem é o compositor, mais ou menos a ideia dele para aquela peça. E isso ajuda a realmente tornar aquilo uma confraternização musical e não algo que se apresenta e se assiste e depois cada um vai para casa. Né? Para quem quer conhecer, pelo menos na possibilidade de se havendo um espaço, mesmo vocês estão em 3 períodos, não é? Às vezes tem a criançada que quer começar. Na rede social, onde é que eu acho vocês? Instituto Alvorada Cultural. Tá. E a base? Vocês estão em Leme, por enquanto só em Leme. Entendi. Estamos em Leme, mas temos cantores de Araras, temos cantores de Porto Ferreira, de Pirassununga, de Santa Cruz da Conceição. Recebemos essas pessoas semanalmente nos ensaios. Quem gosta vai. Não tem como. E nesse bolsão, aqui nessa região, as distâncias são muito curtas, assim, né? Não é algo que... Com certeza. 15 minutos, 20 minutos, você já está na cidade vizinha. Bom, vocês falaram que terminou recente agora uma programação. Isso. O que vocês têm preparado proximamente como calendário do coral? Nosso próximo repertório
envolve somente repertório de ópera. Ópera e... Coros de ópera. Tá, mas para um festival, para uma apresentação? Nós temos temporadas, normalmente elas duram 3 meses de ensaio. Tá. E aí, sempre esses 3 meses e meio culminam em 3, 4 apresentações na região. Tá, isso já está programado ou ainda está em estudo? Isso... As datas, você fala? Ainda estão em definição, mas provavelmente vão ser em setembro os concertos. Tá. E muito provavelmente uma apresentação em Araras, uma apresentação em Leme, mais algumas outras em... Essas apresentações se dão em teatro, em espaço aberto, como é que é? Numa praça, enfim. Tem de tudo, né? Assim, mas assim, a gente tenta priorizar os espaços fechados. Que aqui tem um teatro muito bacana. Então, e tal, essas né? fotos mesmo que estão passando aqui, elas são fotos do teatro aqui de Araras, teatro estadual. Estivemos lá domingo passado, apresentamos lá. Fazendo um evento do Dia das Mães. E aí, quando vocês fazem essa apresentação, normalmente é uma apresentação gratuita ou o coral tem despesa e tal, porque para bancar não é fácil, né? Não, para bancar não é fácil e assim, a gente está fazendo realmente um trabalho que é difícil, uma baita de uma missão, mas está dando certo, está bem legal, que a gente está trabalhando com as leis de incentivo. Sei. Então a gente tem assim conversado, se reunido com muitos empresários da região para apresentar nossos projetos. Eles são previamente aprovados ou pelo governo do estado ou federal, né? E aí a gente consegue propor né, que o empresário, ao acertar o imposto ele investe, dele, ele tem no retorno, não é? Isso, ele tem o retorno através do imposto de renda. Pode ser imposto de renda, pode ser ICMS, depende de onde está alocado. Já que vai pagar, vamos pagar numa coisa que vale a pena, porque ultimamente não está valendo muito a pena, né? Se é que vocês me entendem, vamos continuando. Ele pode deixar um pequeno percentual desse imposto aqui. Sim. Então, assim, a gente fala, não pode perder essa oportunidade, Com certeza. É um pouquinho que deixa aqui e gera empregos, desenvolve, permite que um projeto desse aconteça e que as apresentações e atividades sejam ofertadas de forma gratuita. Você está aqui falando das empresas, então eu estou aqui imaginando, não é, o quão bacana, o quão sensacional você pegar, reunir família dos funcionários e tal e fazer uma apresentação como essa. Eu sei que você está falando do incentivo, mas eu já estou me atendo a uma outra situação. E às vezes até como experimentação, falou, olha, eu estou trazendo isso, mas eu acho que eu vou investir nisso aqui, que é legal. Existe uma elitização da cultura que não é saudável, né? Então é contra isso que a gente luta. Sei. A gente busca levar essa apresentação gratuitamente para toda a população, inclusive descentralizando, tentando levar as apresentações eventualmente para lugares fora do centro das cidades, né? Então, assim, a abrangência é maior do que os funcionários das empresas, ela chega a ser comunidades inteiras, fundamental. Bairros desfavorecidos, né? Só se gosta daquilo que se pode ver, né? Sem dúvida. Daquilo que você não vê, como é que vai gostar, não é? Sem dúvida, né? E muitas vezes, assim, há um pré-julgamento, né? De que, mas as pessoas não gostam disso, mas as pessoas não entendem essa música, mas as pessoas não vão achar graça. Elas irão, é só levar porque você está lá explicando, né? Ou Exatamente, até mesmo, né? mas eu não tenho talento. Né? Para participar das atividades, né? Isso, para participar. Não precisa ter talento, né? É muito trabalho mesmo para treino, conseguir. Né? Ô, Fernanda, repete para mim o endereço da rede social. Instituto Alvorada Cultural. Maravilha. Olha, nós estouramos o tempo aqui, mas foi com prazer que eu estourei esse tempo. Obrigado por vocês terem vindo. Deixei de falar alguma coisa importante que vocês reputam, pode falar sem problema nenhum. Algum aviso, algum recado? Acho que podemos dar um recado para... Tem duas coisas que acho que seria legal falar. Pois não. Uma é que a gente vai montar esse projeto de orquestra jovem, né? Agora no segundo semestre. Então, a gente vai dar aula gratuita de instrumentos de cordas para 30 crianças. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Isso, para formar uma orquestra jovem, né? Nossa. Então, tem muita gente que tem instrumento parado em casa, como a gente estava falando. Às vezes tem um instrumento parado em casa que ninguém usa. Então, a gente queria fazer esse convite para quem tiver esse instrumento e está ali. O que eu faço com esse instrumento? Pode doar para o nosso instituto. Entendi. A gente tem recebido doações que vão ser usadas pela orquestra. Espetacular isso. Então, esse é um primeiro pedido, né? E o outro é para empresas também ou pessoas que queiram apoiar de alguma forma essa iniciativa, é um instituto sem fins lucrativos, que entrem em contato com a gente nas nossas redes, que a gente tem diversas formas de participar, de estar com a gente. Sensacional.
Coral Alvorada, André Rodrigo e a Fernanda Tonoli. Isso. Um N só e um L só. Exato. Na simplicidade da arte, que é maravilhosa. Sem dúvida. Parabéns, viu? Muito Vocês têm um obrigado. brilho no olho, é diferente. Muito obrigado. Vocês são Paulo. iluminados, com certeza. Obrigada. Viu? Olha, depois desse bate-papo aqui envolvente, não é? Nada melhor do que a gente conhecer com mais profundidade o trabalho não só do André, como também da Fernanda e, claro, do Coral Alvorada. Vamos lá.
superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, vocês costumeiramente têm acompanhado aqui já por um bom tempo, aliás, desde a estreia do programa, né, uma presença querida do Dr. Daniel Ramon, ela da Prime Odontologia, da cidade de Mogi Guaçu, não é? Mas que disponibiliza, evidentemente, seu trabalho para toda a nossa região, é um profissional de primeiríssima e constantemente, com a sua presença, nós desenvolvemos alguns temas que com certeza, até pelo profundo conhecimento que ele tem dentro da odontologia, ele esclarece uma série de dúvidas, muita coisa a gente tem como folclore. Então hoje, especificamente, o nosso bate-papo, primeiro, uma alegria te reencontrar, já falo do nosso... Qual é o título da conversa de hoje? Qual é o tema? A alegria é toda minha, Paulinha. Imensa satisfação estar aqui com você e sentir essa sua energia deliciosa. Obrigado por isso. O tema no nosso bate-papo de hoje é bafo de lente. Olha, eu disse, ou melhor, ele disse lente. Lente. Não leite, que pode gerar também, pelo amor, pode ser incluído nesse nosso tema de hoje. Eu fiz menção do folclore, ou seja, as pessoas têm o hábito, não é, de se deparar com uma situação adversa e ali gerar, até pela ignorância sobre o assunto, uma série de folclores ao redor. Então, aliás, o título aqui é extremamente sugestivo e foi material que recentemente a gente encontrou aí pela rede social e tal. Então, você está aqui exatamente para explicar isso. Bafo de lente. Lente, claro que a gente nos referimos à lente de contato colocado dental na boca e tal. Exatamente. E aí, doutor? Bom, Paulinho, o que acontece? Os meus pacientes começaram a me perguntar sobre essa polêmica de uma influencer que postou na internet que ela percebeu que de um tempo para cá ela percebeu um bafo de lente nas pessoas, nos amigos. Quem usava, quem usava lente um odor não agradável. Perfeito. E aí eu comecei a receber uma indagação. Como eu trabalho bastante, faço muita reabilitação com lente de contato, os pacientes começaram a me perguntar, doutor, o que é isso? Vamos lá. Esse bafo de lente não existe. Você fazer um trabalho de lente de contato com um profissional honesto, esse trabalho só agrega
principalmente saúde em você. Tá. Ele vai te agregar saúde, função e estética, mas nessa ordem. Então, o que está acontecendo é clínicas que não são responsáveis, não usam de alicerce científico para realizar um tratamento completamente arbitrário no dente, somente colando uma resina, colando uma porcelana, sem cuidar da saúde. Aí, esse tratamento, cujo qual foi feito de uma maneira arbitrária, ele vai promover uma periodontite, que é uma inflamação, a gengiva vai começar a sangrar, a desadaptação dessa lente na superfície do dente vai causar um acúmulo de bactéria ali, um acúmulo de placa naquela região, que vai mudar o hálito, né? O hálito a gente chama de halitose, vai causar uma halitose, que é um hálito não agradável desse paciente, mas em virtude de um procedimento mal sucedido. O procedimento correto, o procedimento bem sucedido, ele devolve inclusive a estética e a saúde oral, deixando a sua boca com um cheiro agradável. Sim. Né? Ou com cheiro nenhum, né? Ou com cheiro nenhum. Né? A gente fala cheiro agradável porque a gente, como profissional da saúde, a gente sente o hálito do paciente, mas é com cheiro nenhum. Né? Não é uma coisa ruim. O que está acontecendo hoje... Eu tive uma dentista nessa semana passada no consultório, que ela veio de São Paulo e ela foi fazer uma entrevista para trabalhar com a gente. E ela me disse, olha, eu saí de lá porque era lente em todo mundo. Sei. O paciente chegava e queria lente e se fazia 20 lentes em 1 hora. Ou seja, ela tinha uma caixinha de dentes pré-montados e o paciente chegava, podia estar com cárie, podia estar com problema na gengiva, não interessa. Pagou, colou, vai embora. Né? Então, isso, infelizmente, está acontecendo. Porque os dentes são irregulares, ele varia de pessoa para pessoa. É por isso que você vai nos Estados Unidos fazer lá o teu trabalho, não é? Exatamente. Inclusive, nós estamos recebendo uma paciente de Londres para fazer uma reabilitação com a gente agora no final de maio. E eu fico extremamente lisonjeado por isso. Por quê? Porque ela viu um paciente nosso e falou, olha, eu quero esse tipo de qualidade de trabalho. Então, é muito importante o paciente ter ciência do que ele está fazendo e onde ele está fazendo. Você vai fazer um trabalho com alguém, com algum profissional, uma condição sine qua non para mim é você já ter visto o trabalho desse profissional. Principalmente se for um profissional da área de estética. Você sabe que eu estou te ouvindo atentamente aqui e eu me reporto, claro que eu já viajei muito na questão de gravar em outros países e tal, e o que a gente percebe, principalmente na Europa, uma deficiência na questão dentária. Você vê pessoas com uma dentição nada agradável, assim, visualmente, eu fico imaginando na questão de saúde, não é? E na questão do famigerado bafo que nós estamos falando Paulinho, aqui, é uma né? questão que cultural. Acontece, cara? É uma questão cultural. Né? Existem alguns países europeus, assim como alguns países asiáticos, que eles não focam tanto em saúde bucal quanto nós focamos. Eu já te disse, né, e eu tenho honra e muito garbo em falar que nós temos a melhor odontologia do mundo. O Brasil está no ranking em primeiro lugar em odontologia, em técnica, em ciência, em tecnologia. E isso é muito legal para nós que levamos a sério a odontologia. Então, no globo, existem algumas culturas. Alguns países da Europa e alguns países da Ásia, eles não ligam para a estrutura bucal. Não tem o hábito de ir a um profissional dentista. Bom, se o cara não tem o hábito do banho, né? Vai ter hábito de escovar o dente? Exatamente. Né? Então, deixa... vai quando não está aguentando de dor mais. Né? E a estética para
para determinados locais, para determinada população, não é importante. A estética oral não é importante, né? E tá tudo bem também, né? Infelizmente. Você sabe que eu tenho registrado, eu não tive oportunidade de estar pessoalmente com ele, mas é um chefe renomado de cozinha, francês, e disseram que o hálito do cara, o cara não escova o dente. Agora, você já imaginou ser um chefe de cozinha e manipulando os alimentos ali? Mas olha, eu vou te falar, eu já recebi, e a gente recebe no consultório alguns pacientes europeus, e o cara vem porque ele está com abscesso. Ele vem porque já quebrou e já evoluiu aquela situação. E quando eu falo para ele que ele precisa fazer uma reabilitação oral para a gente tratar de saúde, função e estética, eu já ouvi ele falar: doutor, você é louco. Cuida para mim desse dente. Eu quero resolver esse dente. O resto não precisa. Não precisa, pô. Sabe por quê? Porque eu estou mastigando. Eu estou mastigando e estou engolindo. E para mim está tudo bem. Então tem essa... E é cultural mesmo. Tem gente que não cuida. E ponto final. Olha, nós estamos falando para um público bastante variado, não é? De culturas, enfim. O que você sugere? Porque esse negócio de procurar na internet é muito relativo. Eu quero fazer as minhas lentes com o pessoal preparado, enfim. O que eu devo buscar ali de informação? Porque a pessoa não sabe. Muito bom. Porque contar história na internet é fácil. Exatamente. Né? Primeira coisa, cuidado com o marketing. Tudo que promete demais, tudo que é muito bonito, você tem que tomar cuidado. Sei. Cuidado porque hoje em dia existe uma propaganda muito forte de venda. Tá. E a saúde, quando você vai consumir saúde, você tem que ter referência. Referência. Informação, como você mesmo disse, mas referência. Procure informações do profissional e hoje qualquer dentista que você procurar e você fala: você tem um caso semelhante ao meu para me mostrar ou alguém para eu conversar, ele tem referência. Hoje os pacientes passam com a gente e eles falam: doutor, se alguém vier, a transformação é tão gostosa, é tão grande, é tão lindo o que acontece lá, que o paciente naturalmente ele fala para nós: olha, pode deixar o meu telefone, se alguém chegar com um caso igual ao meu, doutor, pode pedir para entrar em contato comigo. Entendi. Então é isso que eu sugiro. Entre em contato, conheça onde você está fazendo, o que você vai fazer. Essa para mim, a primeira forma de direcionar o tratamento honesto para os pacientes. Porque a pessoa que é leiga, eu estou olhando no tempo ali, para ver se nós estamos dentro. A pessoa que é leiga, muitas vezes você ouve um folclorezinho aqui, uma informação aqui, uma outra aqui, é um achismo, não é? Em todos os sentidos, na medicina, na odontologia. Então é fundamental que a pessoa tenha essa referência, né? E buscar verdadeiramente. Exatamente. Uma outra coisa muito importante é não aceite de primeira. Procura uma segunda opinião, uma terceira opinião, né? Isso vai aumentar e muito a sua chance de sucesso no tratamento. Entendi. Converse com o profissional, explique para o profissional o que você foi buscar e quais são os seus principais objetivos. E, gente, trata com o profissional que você consiga se conectar. Tá. Conectou. O tratamento é uma sinergia. O tratamento é fantástico, mas a primeira coisa que você tem que fazer, tem que acontecer uma conexão entre o profissional da saúde e o paciente. Quando vai se fazer uma lente de contato, pergunta de leigo agora. Você pode colocar uma só ou realmente você tem que harmonizar? Exato, muito boa. Pode. A lente de contato ela pode ser para suprir a fratura de um dente, a trinca de um dente ou o escurecimento de um dente, de 2 dentes ou de todos os dentes. Geralmente, quando a gente quer estética, quando nós queremos harmonizar o sorriso do paciente, a gente usa
de 10 a 12, 14 elementos para a gente fazer uma entrega mais honesta no sentido de estética para esse paciente. E eu não faço lente de contato em paciente que não precisa. É outro fator muito importante. Existem alguns pacientes que não precisam de lentes de contato. Às vezes, uma restauração e um clareamento resolve o problema do cara. Algumas vezes, principalmente os pacientes mais jovens, um bom tratamento resolve a vida dele e deixa bonito. Quem já tem, e aí já está usado, já faz tempo, vamos na linguagem popular, e quer colocar uma nova lente, é possível. É possível. Porque essa lente ela está fixa ali ela está fixa. Na base do dente, né? Exatamente. Porque tem uma base, o dente ele não desaparece. A lente de contato, ela é um procedimento irreversível. Tá. Não tem reversibilidade quando bem feito. Tá. Porém, ela pode ser substituída a qualquer momento. Então, informação. A qualquer tempo... É uma lente em cima da outra lente trabalhada para que se coubesse. Ou às vezes remove. Você possível. Remove e coloca uma porcelana mais moderna, faz um desenho mais moderno, com uma translucidez, uma estética mais congruente com o paciente. Maravilha! Dr. Daniel Ramon, Prime Odontologia, Mogi Guaçu. Falamos hoje sobre bafo de lente e afins. Afins. Sempre uma alegria te receber. Obrigado pelas suas orientações, viu?